Ó, ao vivo. Esse aqui, ó. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Tá bom? Sejam bem-vindos. Pessoas vão entrando, vão chegando. Eu vou me apresentar. Eu sou Idelísia Dourado, sou psicóloga clínica, sou também life coach e atuo com pessoas. A minha missão de vida é ajudar pessoas para que elas possam se sentir melhor, para que elas possam desenvolver melhor como pessoas e em seus potenciais de vida, certo? E o nosso tema de hoje é aceitação, princípio da cura. Por que será que a gente tem que aceitar para poder sermos curados? Sejam bem-vindos. Antes de começar, vamos dar um alô aqui para as pessoas que estão entrando. Rebeca, Essilene, Keina Mendes, Fernando Rosa, querido mentor, beijo para você, seja muito bem-vindo. Então, olha só, eu vou fazer uma introdução agora. Edna Lopes, seja bem-vinda. Agora eu vou fazer a introdução, tá joia? Depois eu vou cumprimentar mais as pessoas. O ser humano não foi criado para sentir dor. Então, quando nós sentimos alguma dor, ou então quando nós temos alguma doença, nós de ser rejeitados pelas pessoas, de não sermos aceitos na sociedade, de não sermos aceitos no nosso grupo social, às vezes na nossa família, no nosso trabalho. Então nós rejeitamos. A gente acaba que não aceita essa doença e essa dor por causa do medo. Então, nós precisamos aceitar, precisamos acolher essa dor, esse sofrimento, essa doença, para que possamos ser curados. Bom, tem também a somatização. A somatização é quando a gente não fala, não expressa aquilo que está aqui dentro do nosso coração, da nossa alma, os nossos sentimentos, e a gente guarda. E com isso, pode gerar patologias no nosso físico, como doenças físicas, e também transtornos mentais, né? Então a nossa mente também pode adoecer. Por isso é muito importante que a gente fale, que a gente expresse os nossos sentimentos para alguém, para uma pessoa próxima, para um amigo, e vamos evitar o isolamento, ficarmos sozinhos, porque faz muito mal a gente guardar. Porque a gente guarda um dia, guarda um mês, às vezes 2 meses, um ano, e de repente pode estourar. E esse estouro vai como consequência de doença no nosso físico e também no nosso emocional, na nossa mente, gerando patologias. Eu vou dar uma dica aqui para vocês que eu uso muito na minha psicoterapia com os meus pacientes. Se você não conseguiu falar com alguém, não tem alguém perto de você, uma pessoa, você tem uma almofada na sua casa, você tem um travesseiro no seu quarto, converse com ele. Gente, mas apareceu uma coisa meio louca. E daí? O importante é você liberar aquilo que está dentro da sua alma, do seu coração. Põe para fora. Fale com seu travesseiro, fale com a sua almofada. Olha só, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assim, eu não gostei disso. E se precisar você expressar, dê um soquinho, dê um murro nele, vai colocando para fora esse sentimento que às vezes você não se sente bem. Tá joia? Então essa foi minha dica, essa foi a introdução de hoje, para a gente poder agora chamar a nossa convidada especial, que é a doutora Silvia Magalhães. Vou chamar ela agora, doutora Silvia. Seja bem-vinda à nossa live. Vamos ver se ela entrou. Tem outras pessoas chegando, sejam bem-vindos, todos que chegaram agora. Vamos ver se ela entrou. Ainda não entrou. Sejam bem-vindos. Vamos esperar aqui para ver se a doutora Silva aceitou a solicitação. Vamos lá. Bom, enquanto isso, vocês que chegaram depois, eu fiz uma introdução rápida no início, vocês podem depois assistir a live, tá? E ver essa pequena introdução que eu fiz aqui no início. E nós também vamos ter sorteio, vão ganhar
uma sessão ou comigo ou com a doutora Silvia. Nós vamos sortear e você vai... Oi, Oi, entrou! Seja bem-vinda, doutora boa Silvia. tarde. Obrigada, Delícia, pelo convite. Estou muito feliz de estar dividindo esse momento especial com vocês. Boa tarde, Sim, gente. Ô, Vitória! Beijo, minha amiga de infância aí. que legal. Seja muito bem-vinda, tá bom? Se Obrigada. apresente para as pessoas Sim. agora. Eu sou Silvia Castelo Magalhães, para quem não me conhece. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas eu me especializei na área de saúde quântica. Então, eu me especializei em ajudar as pessoas a entenderem a causa, a etiologia das suas doenças, dos seus conflitos. A doença não necessariamente é uma doença física, ela pode ser relacional, pode ser em qualquer área de sua vida. Então, Sim, eu ajudo o paciente a entender o que o corpo dele está querendo dizer, o que a vida dele está querendo mostrar para que ele vá de encontro ao seu propósito, para que ele vá de encontro a uma vida muito mais plena, muito mais feliz. sim, ótimo, maravilha, muito bom. Então, nós vamos começar agora, doutora Silvia. Como o nosso tema é aceitação, princípio da cura, explica pra gente o que que seria essa aceitação, porque nós temos que aceitar, mas o que que seria essa aceitação? Bem, a aceitação é quando a situação vem e não tem o que você fazer, tá? Não é aquela coisa, eu aceito tudo e não faço nada, não movo uma palha. Não é isso, tá? O aceitar é quando nós estamos vivendo um processo ou tem algo que já está instalado, está ali. Então, a pergunta é, o que eu vou fazer com isso? Se eu não aceito, o que que acontece? Eu não mudo nada. Eu não mudo e eu fico só repetindo. A partir do momento que eu tenho um problema, se eu ficar focando no problema sem aceitar, o que, que vai acontecer? Além dele expandir, porque é onde a gente foca, expande, eu não resolvo nada. Eu só consigo mudar um ciclo, eu só consigo uma resolução se primeiro eu aceitar. Porque se eu não aceitar, eu não saio do lugar, entendeu? Esse aceitar, a gente tem que ter cuidado, porque já me perguntaram assim, Silvia, então tem que aceitar tudo na vida? Não é assim. Nós não devemos aceitar relacionamentos abusivos, nós não devemos aceitar aquilo que nos está que nos agride, entendeu? Só que também tem situações que nós passamos que nos agride por causa da nossa percepção. Então, assim, até que ponto, né? Se tem algo instalado, vamos supor, uma doença, primeiro passo Sim, para eu me curar é eu aceitar. Se eu sim, tive uma vida muito conturbada, se eu tive uma história familiar de abandono, de sofrimento, primeira coisa eu tenho que aceitar, porque essa é a minha história. Eu só consigo fazer diferente se primeiro eu aceitar. Então é essa aceitação. Primeiro eu aceito, depois eu transformo e depois eu curo. sim, Na verdade, os problemas perfeito. vêm para nos levar a uma resolução, para nos levar ao nosso melhor, né? Sim, com certeza, exatamente. Que muitas vezes a pessoa recebe um diagnóstico, seja mental ou físico, o que que muitas vezes as pessoas fazem? Ai, meu Deus, por que que eu fui atingir contrair essa doença? Ai, agora minha vida acabou. Então vem aquele medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de não ser aceito. Então, gente, primeiro vamos aceitar. Aconteceu algum propósito, vai ser, você vai às vezes ver lá na frente, às vezes no momento você não vai entender, vai ficar assim, meu Deus, por quê? Mas lá na frente você vai enxergar e vai ver que aquilo era para beneficiar a sua vida, de Com certeza. crescimento, de experiência, de amadurecimento, fortalecimento. Às vezes a gente fica mais forte. Com Quantas certeza. vezes a gente passa por uma coisa, a gente fala, meu Deus, se eu não tivesse passado por isso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. A Eu nossa não história é estaria onde eu perfeita. estou hoje, A nossa não história é? é perfeita para nos levar onde nós temos que chegar. O que a gente tem que entender é que existe uma linha. Nós nascemos, a nossa vida já começa de uma relação. Então, Isso.
A gente está aqui nessa vida para nos relacionarmos, né? Então, as situações, elas vão vir, na maioria das vezes, consequência de relações mal resolvidas. Então, eu nasci de um relacionamento do meu pai e da minha mãe, depois eu tive um relacionamento intrauterino com a minha mãe, senti tudo que ela viveu lá dentro, depois eu cresço, e são as relações. E o que que acontece? Nós estamos aqui para viver a nossa potencialidade, para viver o amor pleno, o amor que Jesus veio nos ensinar. Então, as situações, as pessoas que aparecem na nossa vida, nós temos que encará-las como grandes professores. Porque, na verdade, aquela pessoa que me aflige, que faz despertar em mim um sentimento que muitas vezes nós não aceitamos, na verdade, aquilo ali é um espelho. Ao invés de eu ficar me sentindo vítima, ao invés de eu ficar numa posição de, ai meu Deus, a pessoa fez isso comigo, não, peraí. Por que que eu estou sentindo isso? Por que isso despertou em mim? O que a gente tem que entender é que nós só reconhecemos aquilo que existe em nós. Se eu falar agora aqui para você, olha, você é uma rachananá, você vai olhar para mim e falar, Silvio, o que é isso? Porque você não sabe nem o que é. Você não reconhece. Então, esse aprendizado dos relacionamentos, eles nos fortalecem. As doenças, geralmente, elas aparecem por conflitos relacionais. Né? Ou de eu me sentir pequena, ou dos relacionamentos mesmo que eu tenho na minha vida. Então, tudo que vem para a nossa vida é para nos levar a um nível mais elevado possível, próximo daquilo que Jesus veio pregar. Porque nós vemos aqui para emanarmos luz. Nós somos uma partícula divina, né? E nós temos tudo isso em nós. Quando nós aprendemos a entrar em contato com o nosso eu superior que está aqui dentro de nós, é magnífico. E a maior evolução, é o que eu falei ontem na live, é quando a gente começa a ver amor e luz em tudo, até nas dificuldades. Essa está vivendo é muito difícil, mas nós temos que enxergar amor e luz em tudo, porque é uma situação que dinheiro não muda em nada, se a pessoa tem dinheiro ou não tem, posição social, intelectual, nada. Então isso veio... Todos iguais, somos todos iguais. Veio para trabalhar o quê? Unicidade. Deus é o quê? Unicidade. Todos somos um. Então eu tenho que entender que eu preciso preservar a pessoa que está do meu lado, a pessoa que está lá distante, porque todos nós estamos no mesmo barco. E não difere, todos nós somos humanos, nós temos amor e temos dor, né? Então, o princípio é aceitar as situações, depois que eu aceito verdadeiramente, eu tenho o poder de transformar. Exato. Entendeu? Aí eu já posso transformar, até mesmo para você fazer uma mudança. Por exemplo, as leis, né, que mudam, que muitas injustiças já tiveram, de que mulher não podia isso, não podia aquilo, para nós conseguirmos algumas vitórias, tiveram mulheres que tiveram que ir lá lutar, brigar e tal. Se todo mundo tivesse aceitado, isso não é uma coisa legal. Entendeu o que eu estou falando? Mas até para mudança tem que ser com amorosidade. Eu faço a minha parte e se não der certo, ok, eu aceito. Porque a frustração vem da gente querer comandar algo que não está no nosso controle. Não é? Sim. A frustração é igual a gente querer mudar algo que não está no nosso controle. Isso. Então, a aceitação é isso. Exato. E me diz uma coisa, por que muitas vezes nós negamos a nossa dor? Vem algum diagnóstico, a gente nega, ai meu Deus, essa doença, por que eu contraí, por que eu estou assim? Por que muitas vezes a gente nega, ao invés de aceitar? Tem vários fatores que nós negamos a doença. Primeiro, pode ser porque eu tenho medo de me sentir fracassada, o que eu fracassei, eu não sou tão forte assim. A dor nos limita, ela nos paralisa. A dor, se a gente for filosofar sobre a dor é muito linda, porque ela nos puxa para dentro, para olhar verdadeiramente para nós. Nós levamos uma vida tão automática que quando vem a dor, eu preciso parar e ficar presente. Para pensar, quando nós estamos com dor, a gente não consegue pensar em nada. Pode ser uma unha encravada, você lembra que tem unha o tempo todo, é uma maneira de nós estarmos presentes. E aí junta a dor da unha
e junta a dor que nós temos interna muitas vezes, que nós vamos encobrindo com a vida, né? Nós vamos vivendo a vida e vai, tipo assim, é muito difícil ficarmos com nós mesmos. Só que isso é uma barreira que a gente tem que romper para poder depois, nossa, não, mas é legal ficar comigo mesmo. Eu mesmo já tive essa sensação. E eu me lembro quando eu fui morar fora do país, como eu sempre trabalhei muito, e eu vivi numa situação de ficar em casa, cuidando de casa, as crianças iam para a escola, eu estudava, mas assim, no começo não falava a língua do país e tal, eu falava, eu comecei a pensar, meu Deus, é muito mais fácil cuidar dos meus pacientes, porque eu fui aí que eu conheci a Sílvia. Só que assim, no começo você não quer olhar, é assim como a dor, você não quer olhar. Só que depois, quando você passa a olhar, é encantador, porque eu conheci uma Sílvia que hoje eu sou apaixonada por ela. Eu não consegui entender, e todos nós temos esse eu dentro de si que é fantástico, então a gente precisa entrar em contato. Outra coisa é o que as pessoas vão pensar, principalmente quando é um problema emocional, quando as pessoas estão depressivas ou estão ansiosas, porque existem aquelas crenças de antigamente que as pessoas falavam, ai, ainda, graças a Deus hoje em dia isso mudou, né? Porque hoje em dia as pessoas têm prazer de falar, vou para minha psicóloga, vou fazer minha terapia, né? Porque hoje é um investimento, as pessoas entendem que a única coisa que a gente leva daqui é o nosso crescimento, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, né? É aquela história assim, se hoje fosse o último dia da minha vida, o que eu deixei para a humanidade? O que eu fiz em prol dos outros? Eu estou deixando aqui melhor para os que virão, né? Será que eu vivi o meu propósito, a minha vida? Então, são situações que hoje em dia isso já está melhor, mas muitas pessoas se sentem fracassados, porque perdem o controle. Perder o controle é muito difícil, porque quando nós não temos mais o controle, eu não posso andar, mãezinha, te amo. Meu pai também deve estar aí, mas eu não ouvi ainda. E então nós acabamos perdendo o controle. Perder o controle é terrível para nós. E quando nós decidimos, eu decido não ter o controle, é libertador. Isso é uma prática. Assim como a terapia, o autoconhecimento, é para o resto da vida. O paciente chega no nosso consultório, deve acontecer com você também. Vai lá, às vezes uma sessão já ficou ótimo, já ficou bem da gastrite, seja lá o que for. Só que tem muitos que continuam indo, por quê? Nossa, cada vez que eu venho aqui, eu ressignifico algo dentro de mim. Eu coloco, eu vou trabalhando porque nós somos aprisionados por crenças, né? Que 90, 95% que rege a nossa vida, se nós não tivermos cuidado, é do nosso inconsciente. Então, a partir do momento que nós vamos ressignificando, você vai tendo o quê? Liberdade, não é? A liberdade, se sentir livre de verdade, é, assim, algo extraordinário. Então, a dor, ela paralisa. A dor faz com que você perca o controle. Você não tem mais aquele vigor, aquela autonomia para fazer tudo aquilo que você queria. Então, nós temos que mudar o olhar. Ok, a situação está aqui, o que eu vou fazer com isso? O que eu tenho para aprender com isso? A vida é muito linda. As situações vêm justamente para resolver aquilo ali e nós olharmos mais para dentro e darmos um salto adiante. É sempre nos impulsionando para frente. Nunca é para trás. Então, é por isso que geralmente nós não aceitamos a dor. Certo. E muitas vezes também o que eu percebo, não só com os meus pacientes, com as pessoas que a gente conversa, que a gente vê, que vem um medo muito grande das pessoas quando acontece essa doença. Às vezes o medo de morrer, o medo de não dar conta, o medo de se sentir inútil. Eu queria que você explicasse para a gente o que o medo faz com o nosso corpo. E o medo, ele paralisa, né? Primeiro que o medo, ele aciona uma parte do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é o da luta ou fuga. Então, quando nós estamos com medo, o foco, ele fica afunilado ali, porque eu tenho ali um perigo, é como se eu tivesse um leão na minha frente, que eu preciso me livrar dele. Então, o medo, ele é muito perigoso, porque quando nós estamos com medo, você foca naquilo para o quê? Para se salvar.
para poder eliminar aquilo ali. Aí você entra no looping, por isso que dá, muitas vezes, as pessoas entram em crise de ansiedade, de pânico, porque é a área do cérebro que ligou a chavinha, ó, você precisa lutar ou precisa fugir. E o medo também, ele está muito atrelado com, mais uma vez, o controle, o medo do desconhecido. O que é o medo da morte? Não é? O que é o medo da morte? O medo da morte é, poxa, não sei, existe Deus, eu vou para o céu, eu vou para onde? É o medo do desconhecido. Então, tudo aquilo que foge do nosso controle, o que acontece? Aciona esses gatilhos que são para o quê? Para a nossa proteção. Só que nós temos que entender que quem está no comando somos nós. Nós somos muito mais do que a nossa mente. Por isso que nós temos que trabalhar o nosso equilíbrio corpo, mente e espírito. Porque a partir do momento que eu estou equilibrada, corpo, mente e espírito, a situação vem, eu tenho fé. Porque eu sempre sei que é para o meu aprendizado. E isso já é algo extraordinário. Agora, se a pessoa tem um diagnóstico, vamos supor, existem aquelas doenças que a gente tem aquela crença coletiva, eu não consigo enxergar assim. Porque eu trabalho com autocura, eu sempre entendo a doença como uma expressão de um conflito. É uma resposta biológica, o corpo está querendo se defender de algo. E assim como ele se expressa em forma de doença, ele também pode se curar. Mas uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, uma doença autoimune, né? Então, a pessoa entra nesse looping do medo, aí a pessoa ela já vai vendo, porque tem dois caminhos. Ou você já vai vendo assim, poxa, vai acontecer isso, eu vou fazer quimioterapia e depois eu vou morrer, ou eu vou, que raramente acontece isso. Eu vou buscar força, eu vou buscar, vou me conectar com Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, são são esses dois lados, esses dois caminhos, né, que as pessoas podem seguir. O meu pai, quando teve câncer de pulmão, a primeira coisa que eu fiz, eu liguei, eu morava na Alemanha, eu fiquei sabendo que era no pulmão, liguei para o médico dele e disse, doutor, olha só, eu trabalho na área de saúde quântica, eu só quero te pedir uma coisa, não dê prognóstico para o meu pai, porque o prognóstico, o senhor vai matar meu pai, porque eu sei como que as pessoas recebem isso, e o médico concordou comigo, e meu pai está curado. Entendeu? Então, é tudo uma percepção, porque é a gente que coloca o peso naquilo. Não, é uma doença assim. O que acontece? As doenças, elas vão e voltam porque não foi resolvido o conflito. O que essa doença quis dizer? O que essa doença estava querendo expressar? Claro, gente, que todos nós temos um tempo de vida. Todos nós temos algo a viver e a passar nessa vida. Nós também tem aquilo que nós vamos passar espiritualmente, nosso corpo espiritual vai passar. Mas na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, é algo para nos puxar para o nosso crescimento, para nos impulsionar para o nosso melhor, né? Exato. Então, é isso. O medo... basicamente isso, mais uma vez aquela coisa do controle e do medo do que está por ver, né? Sim. O que as pessoas vão pensar. Certo, e como a maioria das pessoas, a gente já sabe que muita gente tem um medo exagerado, porque assim, o medo faz parte das nossas emoções, certo? Ele nos previne de muita coisa. Isso, muita coisa. Mas o medo exagerado, que a gente não tem um controle, que paralisa as nossas forças, a gente não consegue pensar, a gente não consegue fazer mais nada, que é um medo patológico, a maioria das pessoas tem. E como a gente pode fazer para vencer esse medo patológico? O medo patológico é o alinhamento, é o autoconhecimento, é olhar por que eu estou com esse medo. De onde vem esse medo? Hoje mesmo eu fiz um tratamento na minha mãe, que ela estava com ansiedade, e nós chegamos lá na infância dela, quando ela se separou dos pais dela. Então, o dela está em casa, se sentindo, entre aspas, só, meio que aprisionada, porque quando criança nós também não fazemos o que queremos, nós não somos donos de nossa vida, né? A gente fica ali, à mercê dos outros, que as pessoas querem e tal. Então, o inconsciente da gente fica fazendo releituras o tempo todo. Então, é olhar para o sentimento e entender de onde ele vem. É o que você falou no começo, é perguntar para ele, o que você quer dizer? Da onde que está vindo? Por que você está florescendo dessa maneira? Porque tem um porquê. Ele não, na maioria das vezes, Delisa, é incrível que ela não é daquela situação.
É uma releitura, porque o nosso inconsciente, ele trabalha o tempo todo com parâmetros, o tempo todo é com comparação. E ele vai acionando os gatilhos, as memórias que tem no inconsciente, ele vai puxando as gavetinhas e vai aflorando situações que você viveu, as memórias que nós temos nas nossas células, nos nossos corpos sutis, aquilo que você traz de ordem familiar. Então, é muito importante que nós olhemos para esse sentimento e o trabalho também do quê? Da autoconfiança, Sim. da aceitação, do auto-amor, da conexão com a fonte, com essa consciência maior que é Deus. Então, nós vemos, você tem que, a fé é aquela coisa, é ser para ter. Então, nós precisamos ter fé e soltar o controle, porque o que nos aprisiona é o controle. Então, a partir do momento que nós encaramos a vida como uma grande universidade, o que a gente entende? Que as situações vêm, elas estão aqui e elas são perfeitas para a minha evolução, para o meu crescimento. É o que eu vou fazer com isso. E não ficar numa posição de vítima e acuada, porque nós ficamos cega. A partir do momento que você... Sempre a gente vai ter duas opções. Ou a gente vai focar no negativo ou no positivo. E é sempre uma escolha, né? Então, é uma decisão que nós devemos tomar de forma consciente e viver mais de forma consciente. Porque senão a gente vai se repetindo. Sim, e vira um padrão, e vira automático, né? E o que acontece? O nosso corpo se vicia aquele padrão. Geralmente, quem tem um medo exacerbado, essas pessoas elas têm tendência a ter alergias, tem problemas respiratórios, porque essas memórias, elas ficam ali, elas vieram de um folheto embrionário, geralmente dos pulmões, também dos rins, que vai dar essa fragilidade. Então, as pessoas têm muita rinite, porque tudo fica ali registrado. Aí isso já vira um comportamento. Então, eu vou ter uma tendência a ter esse tipo de sentimento, e isso vai cada vez mais... E quando eu decido me cuidar e mudar os padrões, isso é com qualquer sentimento, medo, autoritarismo, ou sentimento de vítima, quando eu vou mudar, eu tenho que entender que é um processo que eu vou ter que romper uma barreira, porque meu corpo já está viciado com aquela química. E para o corpo, aquela química é boa. Ele já está, como se estivesse no automático. Então, para eu mudar, eu preciso insistir um novo padrão até que ele vire automático novamente, para fazer, né, novas sinapses nervosas, para começar a elaborar uma nova química, química do corpo, para se adequar àquele novo padrão. Exatamente. E você falou uma coisa interessante, que a gente tem muito isso, às vezes, na psicoterapia, né? O paciente, ele não quer sair desse comodismo de ser vítima. Por quê? Quando ele está com a doença, ele fica como vítima. Todo mundo fica mimando, todo mundo fica paparicando, ele precisa de cuidado, ele está doente, ele está com essa enfermidade, então ele não está normal, então vem todos aqueles mimos, aquele cuidado. Então é um cômodo. Eu perguntei uma vez para uma pessoa, ela falou assim, eu não quero sair dessa, se eu sair dessa, meu esposo não vai mais ficar do jeito que ele está comigo, minha família não vai mais me aceitar do jeito que eu estou, eu não vou ter mais... Então a pessoa às vezes não quer sair. Ela quer ficar mesmo, naquela quantidade. Ela acessa a criança interior, né? Porque nós temos a nossa criança interior, nós temos o que nós trazemos da parte parental mesmo, que é aquela coisa, está tudo em nós, da autocrítica. Por exemplo, vou comer um doce. É a minha parte infantil. Ai, vou comer esse doce, eu quero a guloseima mais doce que tiver, agora eu quero isso, ou fazer alguma coisa inconsequente, que eu não quero saber o que vai acontecer depois. É a minha criança. Só que tem a parte lá parental, que é aquela, você vai comer esse doce, que vem depois a culpa. Ah, tá vendo? Ó? E tua saúde, e nós temos a parte adulta consciente, que é aquele, poxa, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Então, os processos, muitas vezes, quando a pessoa fica nessa posição de vítima, é uma criança ferida lá atrás. Uma criança que não foi bem vista. Então, é um mecanismo de proteção que a gente passa a viver isso. E isso, gente, não se culpe. Se você tiver esse comportamento, não se culpe, porque isso tudo é inconsciente. Todos nós, o crescimento é da hora que a gente nasce até o dia que a gente vai morrer. Então, eu falo isso para vocês e muitas vezes eu já me vi numa posição dessa. Porque é o processo de crescimento. Mas o que nos liberta? É ter uma vida mais consciente. É olhar para aquilo.
né? Poxa, será que isso me traz vantagem mesmo, realmente? Aí o que que o autoconhecimento desperta? A partir do momento que eu entendo que eu vivendo o meu melhor, essa esposa que precisa ficar doente para chamar a atenção do marido e tal, na hora que ela entender que se ela subir a frequência dela, que nós somos energia e informação, a minha frequência é de vítima, então é lá de vergonha, de culpa, ou até mesmo de medo, lá 30 de consciência, 50 100, tudo isso é mensurável, tá? Aí o que que vai acontecer? Eu vou ter esse tratamento, só que será que esse tipo de sentimento que eu preciso, sabe, de mendigar, será que é esse? Ou será que se eu vibrar lá no amor, na confiança, né, na alegria, caraca, como é que esse homem vai me olhar? Porque tudo começa e termina em nós. Não é mudar o outro não vai mudar. É tudo começa e termina em nós. A partir do momento que eu mudo aqui, o que que vai acontecer? Eu começo a mudar a minha volta. O meu marido sempre foi muito estudioso e eu sentia que ele não olhava para mim. Cara, esse homem só vive nos livros, só vive nos livros. O que que aconteceu? Foi tudo tão perfeito que eu também me afundei nos livros, né? E graças a Deus eu cheguei onde eu estou hoje, e hoje em dia eu sou viciada em estudar por causa desse comportamento dele. Só que o que que aconteceu? Eu comecei a trabalhar meu auto-amor, e hoje em dia é incrível, ele fica atrás de mim. Amor, não sei o quê, porque ele, hoje em dia, ele me enxerga, mas por quê? Porque eu emano amor. Isso. Eu emano alegria. Então, a gente só precisa mudar essa chavinha e entender que tudo começa em nós. Mas será que é esse amor que eu quero? De vítima, de coitadinha, de receber migalhas? Não. Não é esse amor que eu quero. Eu mereço muito mais. E tem mais. Quando você vive a sua potencialidade máxima, ou a maior parte do tempo, que também nós caímos, né, gente? São ciclos, né? Como tudo da vida é isso aqui. A gente cai, depois levanta, mas assim, na maior parte do tempo nós devemos viver esse nosso melhor. O que que acontece? Nós ajudamos todos os nossos antepassados, que nós somos energia e informação, até os que já se foram. E nós vamos colaborar para os que estão vindo. E a nossa família ao redor, tudo, porque nossos filhos, as pessoas mais sensíveis, são os termômetros, né, de como nós estamos. Porque a nossa vibração, os nossos corpos sutis, tem corpo sutil que ele expande até 2 metros. Olha só. Você imagina? 2 metros, por isso que quando a gente chega perto de uma pessoa, a gente pode ou se sentir muito bem, nossa, essa pessoa chega, eu me sinto tão bem, ou eu posso me sentir péssimo, porque eu entro no campo. Então, isso é uma escolha. Que posição eu quero ficar? Será que eu vou conseguir viver o meu melhor ficando na posição de vítima? De jeito nenhum. Exato. Mas conscientemente, ninguém quer. Né? Porque se você pergunta para uma pessoa dessa, você quer ficar assim? Eu não quero, mas por isso que é importante o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é libertador e muitas vezes você precisa experienciar. Você precisa ter essa sensação de como é viver seu melhor, nem que seja assim por 10 minutos, para você entender que ele existe. Para você entender que ele existe, está aí, basta conectar, né? É verdade. Doutora Silvia, vou te falar, o seu pai entrou, o senhor Francisco Castelo. Pai, te amo. Meu paizinho e minha mãezinha. Mais pessoas chegando, sejam bem-vindos, tá? Nossa live. Tá Chama aí o aviãozinho, para que vai ter sorteio, né, Delisa? Você vai sortear depois. Sorteio, tá bom? Uma sessão comigo, uma sessão com a doutora Silvia. Nós vamos fazer sessão com muito amor, com muito carinho para quem for sorteado, tá bom? Um beijo a todos vocês. Vamos agora passar para a parte que todo mundo, doutora Silvia, fica me perguntando, eu recebi tantas mensagens da dor. Vamos começar com dores. Dores na coluna. Muita gente sente dor na coluna. Às vezes toma medicação, faz terapia, faz atividade física, faz yoga, meditação e não consegue que essa dor pare. Melhora. Explica pra gente as causas da dor da coluna. Eu fiz faculdade de fisioterapia porque meu avô ele tinha muitos problemas na coluna, muitos problemas. E eu vivi a infância inteira vendo ele sofrer. Quando eu me formei, ele já não estava mais aqui. Então, eu me especializei em reabilitação da coluna, eu sou especialista nisso, só que por que eu fui para a área de saúde quântica?
Porque eu entendia que por trás dessas dores não era só a postura, tinha muito mais do que isso. E eu sempre fui muito de conversar. E eu comecei a perceber que sempre essa dor estava associada a algo. E foi aí que eu fui me especializar em microfisioterapia, nova biometria germânica e outras técnicas para trabalhar a causa. Então, dores na coluna é uma resposta biológica a um conflito que nós estamos vivendo ou resolvendo, de sentimentos de impotência. Eu me sinto impotente em resolver, eu me sinto impotente em realizar, ou desvalorização. Então, lógico que tem vários outros contextos, mas geralmente eu me sinto desvalorizada ou me sinto impotente. Então, isso vai fragilizar a coluna vertebral, músculos e articulações. Sim, e como a pessoa pode melhorar essa situação da coluna? Trabalhando o autoamor, o autoconhecimento, porque nós só nos sentimos impotentes e desvalorizados, não é o que o outro me desvaloriza ou diz que eu não sou capaz, sou eu mesma. Então, é trabalhar o autoconhecimento, o empoderamento, o autoamor, lógico, fazer atividade física, fazer alongamentos, reeducação postural. Existem hoje em dia técnicas assim extraordinárias para a reabilitação da coluna, mas sempre tem que trabalhar a causa. Yoga, meditação. Gente, meditação e yoga são coisas que nós deveríamos aprender na escola. Na escola, desde criancinha, nós deveríamos aprender isso, porque isso nos traz, equilibra todos os nossos corpos sutis. Para quem não sabe, o corpo físico, ele é apenas aquilo que nós estamos vendo, mas nós temos vários outros corpos sutis, nós temos o corpo físico, emocional, vibracional, energético, e esses campos, eles expandem. E quando esses corpos estão desequilibrados, eles vão fragilizar o físico. Por isso que é importante a gente meditar, nós fazermos yoga, trabalhar o autoamor, porque aí o corpo da gente também vai responder isso. Mas, assim, emocionalmente é trabalhar o quê? O autoamor. A autoconfiança, porque isso vai te ajudar a sair desses processos. Fora, lógico, a parte física, né? Claro, com certeza. Outra dor também que muitas mulheres reclamam, dor no abdômen, cólicas menstruais, muitas mulheres sentem muita dor, outras não sentem. Tem mulheres, doutora Silvia, que tem que ir para o hospital, ficar internada, tanta dor abdominal na cólica. E às vezes toma até remédio, não é falta de medicação, toma medicação, mas a dor não passa. O que essa é a causa? O que causa essa dor? Tudo que está relatado, como eu te falei, podem ter vários motivos, mas tem aqueles que nós começamos a investigar. O útero sempre está relacionado ao ninho e ao meu eu feminino. Eu como mulher, qual é o meu posicionamento como mulher? Qual a minha relação com a minha feminilidade? O que eu ouvi quando era criança? Eu já atendi pacientes que o pai e a mãe esperaram a vida inteira um menino. E nasceu uma menina. Então, é como se fosse uma rejeição do feminino. Ou alguma situação que viveu na vida que também rejeita o feminino. Ou muitas coisas que nós trazemos também transgeracional, que nós herdamos lá de trás. Vamos supor, você pode nascer com uma memória traumática, de uma informação de um trauma que a sua avó passou. Ela pode ter perdido um bebê e aquele trauma ficou registrado nela e você já nascer com essa defesa no seu útero, entendeu? É como se ele estivesse gritando ali. Por isso que a gente tem que investigar, mas está sempre relacionada ao ninho. Qual é a minha posição na família? Como é que está a minha posição como mãe? Eu quero ser mãe, não consigo. Eu tenho dúvida se eu quero ser mãe. Deus me livre de ser mãe. Ou como é que é a minha feminilidade? Como é que é a minha vida como mulher? Entendeu? Então está sempre atrelada ao feminino e ao ninho, ou maternidade. Só que, claro, isso pode ser uma consequência lá de trás, que nessa vida ela é ativada por algum conflito que a gente viveu, então essa memória ela vai aflorar, entendeu? Sim. Assim como é importante a gente falar, até mesmo problema na coluna, muitas vezes a causa vem do intestino. Então, o intestino é de extrema importância que ele esteja funcionando perfeitamente. Qualquer pessoa, meu primo Fernando, lá do Canadá, beijo, Fernandinho,
Então, o que que acontece? Sempre nós devemos investigar como que está o nosso intestino, porque todo o processo inflamatório, ele começa, todo o processo de doença, até mesmo inflamações nas articulações, ela começa, pode começar numa inflamação no intestino. Então, eu vou ao banheiro todos os dias, qual é a consistência das minhas fezes, meu intestino é preso, porque tudo isso vai repercutir na coluna. Inclusive, a fisioterapia, a microfisioterapia, ela, assim, deu um boom na França, porque um dos inventores foi tratar um médico que tinha um problema de diverticulite, se não me engano, um problema intestinal, síndrome do intestino irritável, se não me engano, mas ele não foi para isso, ele foi por causa da coluna. Só que ele ficou bem da coluna e ficou bem do intestino, ele ficou sem entender nada. E aí foi explicado, não, porque uma coisa está atrelada à outra. Então, até mesmo depressão e ansiedade, a causa pode vir do intestino. Então, é muito importante que o intestino esteja funcionando bem. Por isso que nós somos um todo. Tudo nos força a viver nosso melhor, a ter uma boa alimentação, ter boas emoções. O que aparece são alarmes, né? Exato. São os sinais vermelhos, para nos levarmos ao nosso melhor. Justamente. Outra causa também que as pessoas perguntam muito, doutora Silva, dor nas costas, dor no joelho. Então, joelho, geralmente são situações que não sei para onde ir, não sei que decisão tomar. Também, as pessoas que têm dores no joelho, elas têm a tendência a se sentirem muito desvalorizadas também, e a sensação de que não tem o seu lugar. Sabe aquelas pessoas, a pessoa que tem dor no joelho, ela pode ter uma tendência a ter infecção urinária também. Porque a memória de dor no joelho, ela também, muitas vezes, está instalada na bexiga urinária, que ela pode dar dor no joelho, tornozelo, quadril, dependendo de como que a pessoa recebeu aquele conflito. Então, são situações, não sei para onde ir, não sei o que fazer, entendeu? Só que aí tem a lateralidade, que joelho é direito, esquerdo, para aquela pessoa, porque cada pessoa ela tem uma lateralidade e predominância de como que ela enxerga a vida, mas, assim, o básico é isso. Certo. E dor nas costas? Tem gente que dor nas costas todo dia, né? Toma remédio, faz massagem e essa dor parece que não vai embora. Então, a dor nas costas é aquilo que eu falei da coluna. É um sentimento de impotência e desvalorização, ou também pode ser de sobrecargas. Por exemplo, eu atendo muitos pacientes que eles têm desequilíbrios no chakra laríngeo posterior, que fica aqui atrás, aqui na garganta. Essas pessoas têm muita tendência a ter dor na cervical. Sentimentos também de ter que abaixar a cabeça, sabe, para a situação, de enfrentamento. Tudo isso vai fragilizar e também pode dar dor nas costas. Sim, e dor na garganta, que é muito comum também, a parte da laringe. A parte da dor na garganta, geralmente, é medo ou dificuldade de se expressar. Aqui fica o chakra laríngeo. O chakra laríngeo é o chakra responsável para nos expressarmos para o mundo, para a vida, quem realmente nós somos. E também tem a amígdala, né? As amígdalas, tem a amígdala na garganta e tem a amígdala cerebral. Ambas também são afloradas por situações de medo, de muito medo. Sim. Aquela coisa, Então, aquele medo de laringe. De gritar, sabe? O que a gente tem percebido, o medo tem sido essa pedrinha, né? Que tem impedido tanta gente, né? De ser livre, de estar saudável, né? De ir para frente, ter uma vida plena. Então, gente, o medo, vamos pôr para fora esse medo, não é? E para colocar para fora, é importante que nós tenhamos uma conexão. Né? Sim. Uma conexão, porque a fonte criadora, que é Deus, ela nos dá o sustento. Então, a partir do momento que eu me entrego, não estou falando de religião, tá, gente? Não estou falando de crença nenhuma, você pode ter a crença que você quiser. Se é o universo, se é a consciência maior, se é Deus, mas existe algo superior, uma consciência maior que nutre nosso eu superior, essa partícula divina que está em nós. Então, a partir do momento que nós nos conectamos, que nós silenciamos a nossa mente, porque o silenciar, ele faz com que nós entremos em contato com esse nosso eu. E esse nosso eu é de confiança. Nós somos fonte inesgotável de amor, alegria, confiança, fé. Está tudo aqui em nós. Só que nós precisamos tirar um tempo do nosso dia para isso. Eu até coloquei aqui 7 passos para nós alcançarmos a cura. Isso, então vamos lá, gente.
Olha só, não precisa anotar, depois eu vou pedir para a doutora Silvia me passar e eu vou colocar lá no meu feed, tá bom? Vamos só prestar atenção agora. Vamos lá, doutora Silva. Como Então, vamos lá. atingir a cura? Como atingir o caminho para a cura? Então, vamos lá. Eu dividi em 7 estágios. Eu, inclusive, peguei desse livro O Poder da Mente, da Sunita Patani, que é maravilhoso. Então, primeira coisa, nós temos que estar prontos, dispostos e comprometidos. A mudança não é fácil, por isso que tem muitas pessoas que fogem de terapia, tem muitas pessoas que não querem olhar para dentro. Esses dias a minha professora de yoga contou uma coisa que eu morri de rir, que ela colocou umas senhoras que ela dá aula de yoga para meditar. E uma das senhoras falou um palavrão e disse, eu não quero isso, é terrível isso, Deus me livre, porque ela não queria entrar em contato com ela mesma. E ela atrapalhou a aula, foi embora, ela foi, essa aí nunca mais volta. Aí ela foi no outro dia, mas ficou de olho aberto, até que um dia ela cedeu e olhou para dentro. E depois ela agradece até hoje, porque nós temos uma resistência de olhar para dentro. E também uma resistência em assumirmos, estarmos dispostos, porque dói. É um caminho que no começo você precisa ser persistente, você precisa olhar, você precisa olhar como observador. Eu sempre oriento meus pacientes, faz de conta que você está assistindo um filme. Visualize seu comportamento, visualize o comportamento das pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque aí você compreende melhor, você passa a ter consciência das suas atitudes, das suas ações, e você precisa estar disposto a mudar. Primeiro passo, a curar, né? Trabalhar a mudança de percepção. Eu quero a paz ou eu quero o sofrimento? Então, o olhar do observador altera a realidade. Isso que a física quântica está trazendo para a nossa vida. Que eu tenho certeza que esse conhecimento da física quântica foi enviado por Deus. Porque é o poder que está em nós. Então, o olhar do observador altera a realidade. E onde eu foco, expande. Eu vou focar na dor ou eu vou focar na solução? Ou eu vou focar no aprendizado? Então, é sempre... Você tem que trabalhar sua mudança de percepção, ao invés de eu me sentir vítima, que aquela pessoa me faz mal, mas o porquê que eu me sinto assim? Por que essa pessoa aflora em mim esse sentimento? E é tão lindo que quando a gente começa a trabalhar isso, a nossa percepção muda e quando a gente menos espera, aquela pessoa não tem mais aquele comportamento. Aquela situação que estava te fragilizando, nem fragiliza mais, ou até mesmo mudou. Porque é o olhar... Se vocês verem o experimento da dupla fenda, é muito claro. O olhar do observador tem que ter um observador para criar aquela realidade ali. Porque enquanto não tem alguém observando, é um campo infinito de possibilidades. Pode acontecer várias coisas. A partir do momento que eu observo, é como se aquilo ali colapsa e vira aquilo que eu estou observando, a minha intenção, tá? Então, o terceiro passo, observe sua história e suas crenças. Parar para observar como era a minha vida como criança, quais são os comportamentos que se repetem, vamos expandir ainda mais. Como é que foi a vida dos meus pais? Como era a vida dos meus avós? Porque eu vou vendo que muitas coisas vão se repetindo e nós estamos aqui para ressignificar algo lá de trás. É muito lindo isso. Por que nós nascemos com memórias impregnadas nas nossas células, no nosso inconsciente? Justamente que é mais uma oportunidade para nós ressignificarmos algo que ficou lá atrás. Então, isso é lindo e é magnífico. Então, observar a história, se possível, até como observador, que você diz, nossa, aconteceu isso, mas isso foi por isso que aconteceu isso, e isso foi atraindo isso, porque a partir do momento que você observa, que você tem consciência, primeiro, você começa a mudar suas crenças. Porque, gente, nós não somos nossos pensamentos. A mente faz parte de nós, mas eu estou no comando, você está no comando. A partir do momento que você passa a observar os seus pensamentos, observar as suas crenças, o que acontece? Você muda. Você tem a opção de mudar. Então, o quarto ponto, expresse a sua autenticidade. O que é expressar autenticidade? É expressar quem você é genuinamente. Nós somos seres únicos, individuais, com papel extraordinário aqui no universo.
Sim. Então, eu não tenho que fazer faculdade de psicologia para agradar minha mãe, ou fazer de contabilidade para agradar meu pai, ou eu tenho que fazer faculdade, porque senão eu não vou ser ninguém. Mas, de Sim. repente, eu tenho um dom aqui que sei lá, eu faço esculturas lindas. Eu tenho uma paciente que ela disse que uma vez começou a mão dela a suar, ela teve que ir atrás de argila e ela fez uma escultura, a coisa mais linda. Ela não fez Sim. faculdade, mas é talentosíssima. Então, são essas crenças que nos impedem de vivermos a nossa autenticidade. E nós só seremos felizes, a nossa vida só vai valer a pena se nós vivermos quem nós somos realmente. É É aquilo que eu verdade. falei lá atrás. Quando a vida passar, eu olhar para trás, o quanto eu amei, Sim. o quanto eu tive compaixão, que Sim. diferença eu fiz nessa vida? O que que eu Sim. criei aqui? Eu estou deixando o mundo melhor? Então, a autenticidade é importantíssimo. A autenticidade com amorosidade, que isso é muito perigoso, viu, Delícia? Porque as nossas crianças, a gente tem a tendência a já criá-las como robozinho. Então, Sim. elas têm algumas tendências e a gente acha que ela tem que seguir o padrão e a Sim. gente vai podando essa autenticidade. Aí, quando é adulto, o adulto fica frustrado, ele fica um adulto egoísta, um adulto rabugento, porque não está vivendo sua autenticidade. Aí ele vai Exato. fazer terapia. Só que no processo de terapia, o que, que vai acontecer? Ele vai inverter, ele vai lá para o outro lado, ele vai passar a ser autêntico demais. Só que ele não vai querer saber se está ferindo o outro. Então ele vai Isso. falar o que pensa, ele vai. Só que não é assim, é tudo com amor. O que as pessoas Exato. têm que entender é que a autenticidade, eu posso expressar quem eu sou, mas Sim. sempre com amor. Porque nós Exato. somos únicos e essenciais, mas sempre com amor, porque é assim que a gente contribui com o todo. Doutora Aprender a Pri, vamos lá, relaxar. faltam só 10 minutinhos, tá? Aprender a relaxar. Estou no quinto já. Tá. Aprender a relaxar é estar em contato com você mesmo. Sim. Todos os dias nós temos que ter um momento para ficar sozinhos, nos Sim. concentrarmos na nossa respiração, faz exercícios respiratórios, faz Sim. meditação. Se você não consegue fazer meditação sozinho, faz meditação guiada. Sim. Invista nisso, porque esse é o caminho para você entrar em contato com você mesmo. E com isso, o que, que acontece? Quando você relaxa, você começa a observar seus pensamentos. Sim. Eles ficam com pouca força em relação a você. A diferença de eu viver meu pensamento e ser o meu pensamento é totalmente diferente de eu observar meu pensamento. Porque quando eu observo, eu entendo que ele faz parte de mim, ele faz parte de um programinha, mas eu escolho se ele me Sim. serve ou se ele não me serve mais. Sexto Uhum. passo, a aceitação. É o que Sim. nós falamos lá no início. Primeiro de tudo, Justamente. nós precisamos aceitar. Sim. Aceitar, nós só conseguimos mudar algo para o segundo passo quando nós aceitamos. Então, Sim. aceito as coisas do jeito que são, o que eu não posso mudar, não vai ter como eu mudar, é isso mesmo, e eu vou sempre fazer essa pergunta: eu estou aberta, estou receptiva a viver o meu melhor. Qual é o próximo passo? O que eu tenho para aprender com isso? Encarar a Sim. vida como uma universidade, as situações vêm como provinhas. E eu escolho passar nessa provinha com louvor. Às vezes a Sim. gente, né? Às vezes é difícil, a gente para um pouquinho, tá difícil, mas aí a gente relaxa, entra lá, peraí. A minha escolha, eu sempre vou escolher o lado positivo. E o perdão. O perdão é perdoar, se perdoar e perdoar o outro. Sim. Por quê? Quando você não perdoa alguém, imaginem que existem, aqui existe um emaranhado, é porque nós não vemos, aqui é tudo, nós somos todos interconectados, tá? Sim. Quando eu tenho uma relação, meu paizinho e minha mãezinha estão me vendo, eu tenho um fio aqui que liga meu coração ao coração do meu pai e da minha mãe, que ele é bem grosso, calibroso, de muito amor. Essas relações são muito benéficas. Existem os fios que nos conectam com pessoas que nós temos sentimentos ruins. Só que esses, o do amor, ele me impulsiona para viver o meu melhor. E esse desses relacionamentos que me prendem, eles me aprisionam. Eu não consigo realizar grandes coisas porque eu fico presa por esses fios. Então, primeiro de tudo, é perdoar. Perdoar verdadeiramente. Porque quem somos nós, gente? Por que nós somos superior ao outro? Nós temos que entender que cada um vive
está buscando viver o seu propósito com a consciência que tem e do jeito que pode. E quando nós entendemos que nós enxergamos a vida, as situações, de acordo com as memórias que nós temos impregnadas em nós. Então, a nossa história de vida vai fazer com que eu tenha um olhar da minha realidade. Então, cada um faz o que pode, cada um tem um nível de consciência. E o auto-perdão. Porque muitas vezes nós nos culpamos de muitas coisas. E esse me culpar, ele prende a minha vida. Ele impede de eu ter uma vida feliz. Ele impede de eu ter uma vida próspera. Ele impede de eu construir um relacionamento familiar legal. Por quê? Porque a culpa ela tem uma frequência muito baixa e ela me aprisiona. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, eu fiz alguma coisa errada lá atrás? Eu fiz com a consciência que eu tinha. Era a que eu tinha naquele momento. Se acontecesse essa mesma situação hoje, eu faria diferente. Quando eu olho para a Silvia de 5, 10 anos atrás, eu não reconheço, é outra Silvia. Mas ela faz parte da minha história. Foi todo um aprendizado. Agora eu vou olhar para ela com raiva ou com culpa? Não, eu vou olhar para ela com alegria. Nossa, olha só, olha como eu melhorei, olha como eu cresci, entendeu? Então são esses 7 passos. Estar pronto, disposto e comprometido, trabalhar a mudança de percepção, observar as suas histórias e suas crenças, expressar a sua autenticidade, ser a sua verdadeira essência, aprender a relaxar, todos os dias ter o contato com você mesmo, a aceitação e o perdão. Perfeito. Então, olha só, gente, nosso tempo está acabando, foi maravilhosa essa live. Doutora Silvia, Obrigada, beijo gente. muito grande para você, minha amiga querida, muito bom Um grande beijo. e aprender muito. Sejam todos, muito obrigada pela presença de todos vocês, cada um que ficou até agora, tá bom? E nós vamos fazer um sorteio. Eu vou fazer um post, tá, no meu feed, e vocês vão lá comentar sobre a live, tá? Quem comentar, nós vamos sortear uma sessão comigo e uma sessão com a doutora Silvia, tá joia? Vai ser diferentes, né? São 2 pessoas, então olha só, 2 pessoas vão ganhar. Tá? Então, o sorteio é só para 2. É uma sessão comigo e uma sessão com a doutora Silvia. Então, eu vou fazer o post agora. Assim que terminar, você vai lá, comenta sobre a live. E aí, nós vamos fazer a sessão online com vocês. Será um prazer muito grande, né, doutora Silvia? Com certeza. Aí você passa o telefone para entrar em contato, tá bom? Para a gente agendar. Sim, a gente vai agendar sim, tá bom? Beijo a todos vocês. Um beijo. Gente, fiquem com Deus. Amor, tá? Amor e muita paz para todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, tá? Tchau. Coração. Obrigada a todo mundo, viu? Beijo. Tchau. Tchau. Não sei como é que eu faço aqui, meu amor. Nossa, eu ainda tenho 3 minutos. Eu fiquei com medo de dar tempo. Faltam 3 minutos, eu fiquei com medo de dar tempo. Tô 5 horas. Não consegui. É verdade. Não é obrigatório ser 1 hora? Não. Deve ter ficado beijo, falar. Pô, é verdade. Finalizar assim. 32 pessoas até o final. Ficou um número bom. Acho que no geral foi 25, 30. Agora no final deu 32. Amor, Jesus, eu tô muito bom. Meu Deus, é a primeira live assim, eu já sei eu fazendo assim. O conteúdo ficou muito bom. Graças a Deus. Você não ficou só live, não.